Meu nome é Fábio Mena, sou professor de Processo Civil da rede LFG. Você está comigo aqui no programa Prova Final, programa fruto de uma parceria muito importante entre a rede LFG e a TV Justiça. Conhece esse programa? Que bom encontrá-lo novamente. Não conhece? Nunca assistiu? É a primeira vez? Saiba como ele funciona. Esse programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos abordar o tema do dia. Hoje, vamos falar de processo civil, vamos falar de princípios e de pressupostos recursais. Tema importantíssimo, muito importante. No segundo bloco, o meu bloco preferido, pergunte ao professor. São perguntas, dúvidas dos nossos alunos acerca deste tema. E no terceiro, 2 testes. Separei 2 questões para reforçar o que vai ser discutido aqui. Então, para você que está prestando concurso público, para você que faz exame de ordem, vai prestar o exame, para você que faz graduação, para você que é leigo, você vai ver como é interessante. Vamos abordar as alternativas, vamos chegar a algumas conclusões. Então, você já percebeu, né? Você não pode sair daí. É imperdível mesmo, é imperdível efetivamente. 1 segundo, estaremos de volta. Eu costumo responder uma pergunta. Mena, qual é a parte mais importante do processo civil? E eu respondo, claro, não é? Teoria da ação é importantíssimo. Claro, a estrutura de uma ação é importantíssimo. Mas, para a gente compreender o processo em si, a análise dos recursos é fundamental. Sabe por quê? Quando eu estudo os recursos, eu tenho que olhar para trás do processo, verificar o que já aconteceu e olhar para frente, ter um prognóstico do que pode acontecer. Lembre-se sempre, o processo é um jogo de estratégia. O processo é mais ou menos como um jogo de xadrez, um jogo de sinuca, não é? Na sinuca, você dá uma tacada já pensando na próxima. Xadrez é a mesma coisa. Dama, jogo de dama, você faz uma jogada pensando na próxima. O processo é assim. O advogado tem que ter estratégia dentro de um processo. O advogado tem que, de certa forma, ver o futuro. E para isso, nós precisamos ter uma base nos recursos. É fundamental o estudo dos recursos. Só que, toda vez que nós falamos em estudar recursos, a primeira coisa que vem em mente é a análise dos recursos em espécie. Eu quero estudar apelação, eu quero estudar agravo, eu quero estudar recurso especial, eu quero estudar recurso extraordinário. Válido, claro que é válido. Mas a gente esquece de uma coisa. Que antes de estudar os recursos em espécie, nós temos que estudar em muito, e talvez mais que os recursos em espécie, a parte da teoria geral dos recursos. E quando a gente fala em teoria geral dos recursos, a gente consegue dividi-lo em 3 partes. Conceito de recurso, princípios recursais e os pressupostos de admissibilidade. O tema do dia, hoje, nós vamos parar para refletir acerca dos princípios e dos pressupostos. Se você tiver uma boa... se você for determinado, se você efetivamente estudar princípios e pressupostos, eu garanto que o estudo dos recursos em espécie vai ficar bem mais fácil. Quero você aqui comigo agora, quero você prestando atenção, quero você participando. Você vai ver quantos frutos você vai tirar dessa nossa colocação hoje. Princípios. Fundamental. Por que a gente estuda princípios? Porque os princípios nos dão as diretrizes, não é? As diretrizes dos recursos. Nós temos as premissas dos recursos dentro dos princípios. E o primeiro princípio, que a gente não pode esquecer, é um princípio muito importante, é o princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. O que prevê este princípio da taxatividade? Ele vai dizer o seguinte, que os recursos estão enumerados na lei.
Que no sistema brasileiro, eu só posso interpor um recurso se ele estiver previsto na lei. Eu não posso criar um recurso. Talvez essa questão da taxatividade fique mais clara no processo do trabalho, onde não existe, por exemplo, o recurso de agravo. E você se depara com situações do processo do trabalho onde não há recurso. Eu posso inventar? Não. Eu não posso inventar o recurso, porque tem que estar previsto em lei. Tem que estar previsto em lei. Dentro do Código de Processo Civil, nós temos situações onde não se admite recursos. Eu posso criar recurso? Não. Por quê? Porque eu tenho um princípio, porque eu tenho uma premissa, princípio da taxatividade. No caso do Código de Processo Civil, você vai encontrar os recursos lá no artigo 496. O artigo 496 enumera os recursos do CPC. Agora, eu tenho recursos em outras leis, como, por exemplo, a Lei 9.099 de 95, onde nós vamos encontrar lá os recursos do Juizado Especial Civil. Mas, de qualquer maneira, deve estar previsto na lei. Outro princípio muito importante é o princípio do duplo grau de jurisdição. Princípio do duplo grau de jurisdição. O que diz esse princípio? Ele diz o seguinte, que todo recurso tem que ser apreciado por outro órgão julgador. Presta atenção. Por outro órgão julgador. Outro. Eu não disse superior. O duplo grau não indica que o recurso tem que ser apreciado por um órgão superior. O duplo grau indica que o recurso tem que ser apreciado por outro órgão julgador. E não pode ser diferente, não é? Se aquele juiz proferiu uma decisão e você não se conforma com ela, não adianta recorrer para ele mesmo. Você tem que recorrer para outro juízo. E aí está o núcleo dos recursos. Qual é o núcleo dos recursos? É o inconformismo. Inconformismo que faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana. Se você parar agora e refletir, você vai ver o seguinte, que a gente recorre todos os dias, e não é no processo, não, é na nossa vida. O ser humano é inconformado, o ser humano não se conforma com as coisas de forma tranquila. Ele costuma se manifestar, ele costuma recorrer. Ora, e se eu vou recorrer, se eu vou manifestar o inconformismo, não adianta recorrer para aquela pessoa que já proferiu a sua decisão. No caso de um processo judicial, não adianta recorrer para aquele que proferiu a decisão, de um juízo que proferiu a decisão. Outro órgão deverá apreciar esse recurso. Então eu tenho o princípio do duplo grau de jurisdição, que não pode se confundir com o chamado duplo grau de jurisdição obrigatório, ou reexame necessário. Alguns preferem dizer remessa ex officio. É aquela situação do artigo 475 do CPC, que diz o seguinte, toda vez que o poder público for parte e parte vencida, poder público for parte e parte vencida, aquele juízo tem que remeter os autos ao tribunal superior, que estiver acima dele, para que aquela decisão seja analisada novamente. Isso não tem nada a ver com o princípio do duplo grau de jurisdição. Isso é uma regra do CPC, que obriga o juiz a remeter os autos ao tribunal quando o poder público for parte vencida. O princípio não diz isso. O princípio diz que todo recurso, repito, tem que ser apreciado por um julgador diferente. Duplo grau de jurisdição. Outro princípio. Princípio da fungibilidade. Esse a maioria conhece. Princípio da fungibilidade. Nós estudamos lá no direito civil que os bens fungíveis são aqueles que podem ser o quê? Substituídos. Estudamos isso em processo civil? Estudamos? Em direito civil e processo civil, os bens fungíveis podem ser substituídos. Dentro da questão recursal, não é diferente.